E ouvindo a história aí a história de vocês de conversão, eu vejo que sempre existe uma conexão grande entre aquilo que aconteceu enquanto a conversão também acontecia, o motivo da conversão acontecer. Então, eu busquei o Senhor por determinado Um momento de dor, motivo, né? né? Naquela hora. Vocês acham que vocês sentiram que isso estava atrelado depois ao chamado de vocês? Por exemplo, tem gente que fala, poxa, eu não sei qual é o meu chamado. Hoje, o chamado de todo cristão é ir de fazer discípulos por todas as nações. Mas todos nós vamos fazer de uma maneira um pouco específica. Uns através da escrita, outros através... Multiforma da graça, né? Exato. E aí, como que é isso hoje para vocês? Quem hoje fala, poxa, estou procurando o meu chamado, mas a pessoa, na verdade, ela quer saber como eu executo o meu chamado enquanto eu obedeço a voz do Senhor. O que vocês, com a história de vocês, podem falar para essas pessoas? Particularmente, eu creio que os nossos processos estão muito atrelados ao nosso chamado. Pessoalmente, é o que aconteceu comigo, né? Nessa idade de 14 para 15 anos, assim, eu e a Arlene, nós temos uma história de adolescência muito parecida, né? Porque nós viemos desse lar cristão, mas em determinado momento nós nos vimos curiosas quanto o que havia lá fora, né? Acaba que É muito comum, né? a criança ou adolescente cristão, ele cresce às vezes numa bolha. E em determinado momento, ali por causa da sua vivência escolar, né, os seus colegas, os amigos de bairro, você começa a ver um estilo de vida diferente do seu. E às vezes a gente tem uma visão equivocada do que Deus nos pede. A gente vê Deus como um juiz cheio de regras moralistas, né? E o adolescente está naquela fase de questionar tudo, de querer quebrar tudo. Então, eu vivi um pouquinho disso na adolescência, a Arlene Rebelde, também. né, É aquela rebelde. curiosidade, sabe? Do que tem lá fora. E eu fui lá fora um pouquinho e vi. Mas lá fora, Deus me mostrou que não era o meu lugar. Eu não sentia plenitude lá fora, sabe? E quando Deus me chamou para perto, aí Ele restaurou minha identidade, né? Restaurou a minha visão de paternidade para com Ele. Eu senti Ele me encorajando a falar sobre isso. E há 12 anos eu falo sobre os temas que eu vivi. E é impressionante porque tudo que eu faço converge com processos. Eu vou chorar. Com processos. Eu amo a história dela. Eu vou chorar. Processos pessoais, sabe? Em questão de paternidade terrena, né? Relações familiares. Tudo que eu produzo no Corajosas, em livros pessoais, esbarra no que eu vivi pessoalmente. Então, eu creio que Deus permite, e às vezes a gente não entende porque que a gente passa por certos vales e processos, mas nas mãos de Deus, o mal se transforma em bem, né? Então, aquilo que parecia, que talvez para uma Thaís adolescente, eu olhava às vezes para a realidade da minha casa, os desafios, né? Os meus pais passaram por muitos desafios no casamento, enfim. Às vezes eu olhava e não entendia, mas ao mesmo tempo eu estava sempre lembrando, há um Deus de propósito. E eu entendi isso muito cedo, né? Eu entendi isso com 15, 16, assim, com 16 anos, né? Com 15 ainda não, mas com 16 anos, quando eu encontrei o Senhor como meu pai, eu comecei a entender que havia propósito para as dores que eu passava. E isso me ajudou a vencer aquelas dores, sabe? E hoje eu percebo, eu tô colhendo, eu costumo dizer que Deus faz brotar flores no deserto. E hoje eu percebo a colheita dessas flores, sabe? Não só na minha vida, não só na minha família, mas na vida de tantas outras meninas. Então, tudo que eu produzo bate direto com os processos que eu vivi. Eu creio que Deus tem seus modos de fazer, e talvez para outras pessoas ele pode fazer diferente, mas eu creio que, sim, pode estar muito atrelado àquilo que a gente passa. E é interessante, a Thaís ela tem um foco no tema de paternidade e identidade muito grande, né? Se você lê as histórias dela, até o que ela produz, tudo vai caminhar também nessa linha. Ela tem um leque de outros temas, mas tudo nesses fundamentos, né? E aí a gente vê que quando você passa por uma situação e você experimenta a dor daquele lugar e Deus te cura ali, você se torna uma potência para falar daquilo, né? Deus fez Tem na minha vida. né? A gente sabe que Deus não vai fazer igual com todo mundo, né? Tem formas específicas, mas em termos dos princípios, né? De que Ele é um pai para todos que querem Ele como pai. Então, essa dor, acho que você experimentou um lugar de dor e você consegue entender a dor que as meninas sentem. Né? A frustração, o dilema, essa busca que eles estão de quem eu sou, o que eu quero fazer da minha vida, qual é o meu chamado. É um processo que todo mundo passa, né? De por que Deus me criou, por que eu vim. Eu lembro que quando eu era pequena e diante das dificuldades do meu lar, eu me sentia meio... Eu sou muito diferente da minha família. E todo mundo sempre falava, nossa, você é um ponto fora da curva, você não... É muito diferente da estrutura familiar que eu era criada. Eu me questionava em alguns momentos, por que eu nasci aqui?
Então, a gente vê que elas fazem o mesmo questionamento, dependendo do quão difícil é o lar em que elas vivem. Às vezes, um lar muito desestruturado, muito desequilibrado. Até mesmo lá em que elas são as únicas cristãs da casa. Sim. Então, elas passam por dilemas que nós enfrentamos. Então, a gente tem esse lugar em que a gente pode mostrar a esperança de Cristo para elas, né? Comigo, foi entender que Deus me plantou nessa família por um propósito, para ser bênção para essa família. Então, eu vou plantar o bem nessa família, ainda que eu veja coisas que são difíceis de passar, são difíceis. A falta, né? A Thaís fala de paternidade, então eu me identifico muito com os textos dela. O conto da Aurora, do Corajosas 2, eu me via na Aurora, né? Nessa falta da paternidade, que fica uma lacuna ali, fica um espaço que deveria ser preenchido. Mas você vê quanto o amor de Deus, ele vai curando esse amor que a gente deveria receber, a gente não recebeu. Isso faz com que a gente queira compartilhar também para outras meninas. Quer que outras meninas entendam, né? Eu costumo dizer que a gente escreve sobre aquele que nos salvou, né? Sim, E a gente quer compartilhar, porque esse amor nos encheu. Esse amor trouxe propósito, trouxe vida. E a gente tem viveu coisas difíceis com Deus, mas a gente também tem vivido tantos sonhos, o cumprir de tantas promessas. Que é o que você falou, Thaís, que Deus transforma o mal em bem. Aí a gente vai para José, né? Que tudo que ele passou culminou no propósito que Deus tinha para ele. Então, muitas coisas que a gente passa vão combinar no propósito que Deus tem para nossa vida, né? Nós somos sarados para sarar. Então, Deus nos cura para a gente ser instrumento de cura também, né? Sim. Então, a gente vive isso hoje muito. Então, assim, quando você fala, por exemplo, sobre escolher, como saber o seu chamado, né? Eu acho que a gente olhar tanto para os nossos dons, porque aí todas nós tínhamos essa questão, por exemplo, com a escrita. Então, você olha naquilo que você, às vezes, naturalmente tem uma inclinação. E aí você junta isso, atrela isso às experiências que você passa na sua vida, né? E aquela questão também, você atrela a tentativa e erro, uma coisa que eu falo para adolescente, né? Você tem que entrar, você tem que entrar em todos os ministérios que você puder, porque às vezes você nem imagina e é até ali você descobrir, que né? você vai descobrir. Então, assim, e tendo em mente no nosso coração, né, de que o nosso propósito é glorificar o Senhor, né? O principal. Então, portanto, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu vou escrever livro, eu vou escrever para a glória de Deus. Eu vou lavar o banheiro, eu vou lavar para a glória de Deus.